Droga, garanto que aquele lá devia valer uma nota. Com certeza. Você ouviu, né? Era de Petrópolis. Meu primo caça por lá. Eles costumam ser bem mais generosos que o pessoal daqui. Bem, amigo, tenho de ir. Boa sorte na sua caçada. Minha mulher teve um filho e preciso fazer umas compras. Ah, parabéns. Obrigado e boa sorte para você. Os últimos dias têm sido bem fracos. Eu li aqui alguns balõezinhos, digamos assim, dos quadrinhos, começando aqui na ordem adequada. Do conto Era da Tristeza, adaptação do conto original Pai contra Mãe, roteiro e arte de Frank Tartarus, parte integrante aqui então da obra Machado de Assis, Contos Adaptados, obra então recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, e contamos aqui com dois dos autores, digamos assim. É um livro organizado por 3 nomes, Frank Tartarus, Adam Marini e Wagner Karsten. O Frank aqui logo à minha esquerda e o Adam ali na ponta direita, digamos assim. É uma honra tê-los conosco aqui no Café com Letras pela TV Câmara. Muito obrigado. Olá, tudo bom? Eu comecei lendo aqui os balõezinhos, que é geralmente o clima, essa pegada, esse ritmo que os quadrinhos nos trazem, mas eu gostaria de situar as pessoas e que vocês nos ajudassem nesse sentido de explicar uma linguagem que nós estamos aqui tratando de quadrinhos como se fossem gibis. Há um trabalho aqui, praticamente uma brochura, organizando então 3 contos adaptados do Machado. Machado, que se não me engano, vocês trabalharam à luz dos 184 anos de nascimento do Machado. Eu vi algumas divulgações. Teve recentemente um aniversário da morte dele, né? Uhum. Eu não me lembro exatamente qual é o número exato, mas foi próximo do nosso lançamento. Eu fiz uma conta lá, eu te confesso que estava lendo e busquei lá o nascimento e o falecimento dava 184 de nascimento, porque ele falece no início dos anos 20, 1900 e alguma coisa. 1906 ou 1908. É, isso aí. Então, do nascimento dá uns 184 anos. Até não entendi muito o porquê da comemoração, porque não era uma data redonda, mas enfim, tem um projeto maior do município e do qual faz parte aqui os quadrinhos do Machado de Assis de vocês, que, digamos assim, tem o financiamento também público por lei de incentivo e tal. Exatamente. Mas enfim, gostaria de situar aqui ao mesmo tempo também que lembro, vocês retornam aqui ao Café com Letras já depois de muitas presenças, desde 2015. As obras de vocês vêm sendo divulgadas aqui, todas praticamente. E estou aqui tratando do Machado. O que vocês pensaram, como é que foi o planejamento? Bom, a gente sempre procura ter um projeto diferente do anterior, né? E daí nós pensamos assim em fazer uma adaptação. E aí nós partimos para a busca de um nome de peso e também algo que tivesse em domínio público. Até porque essa é a nossa primeira adaptação de uma obra que não era nossa, né? Uma ideia original. Então nós pensamos assim, vamos pegar o Machado de Assis, que é de grande conhecimento das pessoas, e também é uma coisa que se mantém moderna, mesmo tendo passado quase 200 anos da existência dele. Só que vamos fazer um trabalho um pouco diferente. Vamos adaptar, mas vamos trazer para uma linguagem um pouco mais moderna. Então, não vamos pegar simplesmente, porque existem muitas adaptações em quadrinhos do Machado de Assis, mas sempre se pega um material e se faz meio que um copia e cola, né? Então, vamos pegar a essência por trás da história e vamos trazer isso para uma linguagem moderna. Então, 2 das histórias se passam, de fato, no Brasil Imperial, mas uma outra história, que é a da Igreja do Diabo, que a gente adaptou para a Nova Igreja, ela se passa nos tempos modernos. E essas adaptações também, elas partem do princípio que, como são contos curtos, o Frank tomou cuidado também de pegar e expandir esses contos também, além da linguagem que os personagens falam, as situações que eles vivem. Então não é uma adaptação literal que acaba ficando até meio datado, e outros já fizeram. Então
tipo, dar um ar novo pra coisa, né? Deixar um pouco diferente e seguindo essa narrativa dos quadrinhos, que é uma narrativa, querendo ou não, é diferente da literatura de livros, né? Então, vocês têm um casting, uma espécie de elenco produtivo que integra um grupo chamado Tesla. Digamos, ali está o mote criativo de vocês. Como que tem funcionado também, antes de mergulhar aqui na obra, o trabalho do Grupo Tesla? Vocês têm essas pesquisas. O próprio Adam, antes da gravação, me contava que foram aí pelo menos uns 2 anos de preparação até consolidar e entregar essa obra ao público. Como que tem sido a rotina do Grupo Tesla? Bom, a gente propõe, né, ideias, a gente sempre discute alguma ideia de algum projeto que a gente tenha, e daí nós avaliamos se isso cabe ser levado para um financiarte, se cabe ser levado para a LIC, ou mesmo se a gente pode publicar aquilo ali por conta da gente, né, sem ter um patrocínio por trás. No caso do Machado, a gente pensou o seguinte: primeiro a gente pegou contos que a gente considerava que fossem adaptáveis para os quadrinhos, né? Que não fosse aquela coisa simplesmente de uma conversa, porque tem muitos contos do Machado que eles são, vamos dizer, um pouco monótonos para se adaptar. Então a gente pegou contos que são um pouquinho mais agitados, e depois eu fiz um resumo desses contos, já pensando num argumento para o quadrinho. E a partir disso a gente fez uma escolha baseada no estilo de desenho de cada um, né? Então o Wagner tem um estilo um pouco mais cartunesco. A gente achou que a Igreja do Diabo, por ter um tom bem humorado e satírico, caberia a ele. Eu já tenho um desenho um tanto mais agressivo, e aí então eu escolhi fazer a adaptação do Pai contra a Mãe, que se tornou a Era da Tristeza, por ter esse tom um pouco melancólico, né? E o Adam, por ter um tom mais realista, a gente achou que cabia bem ao Espelho, até porque no final a gente quebra um pouco esse tom realista, né? Com uma coisa um pouco mais surreal. E foi assim que a gente fez a escolha, então, desse trabalho, pelo menos. Tentando aqui me valer até de colinhos, porque não é tão simples decorar, mas vamos tentar trabalhar agora conto por conto. Primeiro, a Era da Tristeza, digamos assim, nós temos o conto que inspira e o título da sessão em quadrinhos, se nós pudermos organizar para quem está nos acompanhando entender. Então, no livro nós temos a Era da Tristeza baseado no conto original Pai contra a Mãe. Baseado no contexto do Império, ainda com a abolição da escravatura como algo incipiente, mas se bem que o trabalho com relação a escravos, ele não tem uma data necessariamente. A abolição é em 13 de maio de 1888. Alguns estados e municípios já tinham feito isso antes. Por exemplo, Porto Alegre faz a abolição em 1884. Mas, ainda além disso, alguns escravos até se mantêm nas propriedades porque não tinham muito para onde ir. E, baseado nesse formato, o conto vai problematizando isso a partir de um protagonista que vive de caçar escravos fugidos, digamos assim. E aí é todo um debate existencialista e também do próprio protagonista ter uma busca de sentido para a sua existência, para a sua finalidade como ser humano. E aí vocês também se inspiram e deixam, digamos assim, de uma forma acentuada, como que o próprio Machado enxergava as figuras humanas, e deixando claro que ele também era um crente em Deus, digamos assim, mas ele não acreditava tanto assim na humanidade. Como é que vocês veem, a partir desse primeiro conto, todas essas ambiguidades e idiosincrasias do Machado por ele mesmo e também na sua obra? Sim, esse conto, primeiro, é uma mudança do título. Pai contra mãe, eu acho que remete muito a uma coisa, parece que vai ser discutido uma relação, né, de família. Tanto que a primeira vez que eu fui ler, foi um dos últimos contos do Machado que eu li, porque eu olhei o título e disse, mas isso aqui deve ser uma discussão de uma família por um filho, alguma coisa assim. E quando tu começa a ler, tu começa a ver que não, aquilo ali é uma discussão sobre a sociedade escravista da época. E esse é o único conto que o Machado não publicou em nenhum jornal
em nenhuma revista. Ele foi direto publicado em livro, porque provavelmente os editores da época já tinha se passado, eu não sei exatamente, mas tinha se passado acho que umas 2 décadas da abolição, e provavelmente os editores ainda estavam naquele mal-estar assim, de como a sociedade estava assimilando os negros e os problemas decorrentes ainda dessa quebra desse paradigma. E aí, então, eu tentei trabalhar isso da melhor forma possível, até porque esse personagem, que é o Candinho, né, ele é um personagem ambíguo também. Porque, ao mesmo tempo que ele está fazendo parte desse sistema que caça pessoas escravizadas, ele também é uma pessoa em situação de miséria, praticamente, né? Tu tem alguma colocação, Adam? Não, eu acho que esse conto ele reflete bem a época do Brasil, que tu falou que passou 2 décadas, o conto passou 2 décadas após a abolição, né? Mas ainda se refletia muito do que acontecia na sociedade do Brasil, que havia uma certa resistência, muita resistência à abolição da escravatura, tanto que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, né? Pelo menos de forma oficial. Isso aí, que antes era lei, né? Acabou virando isso, né? E não foi, digamos, preparado nada para esse povo todo que acabou sendo liberto, né? Não teve uma preparação. Vocês estão livres, mas... Daí a origem das periferias. Nada foi feito, para abraçar vocês nisso. Então, só foi tipo, acabou e se virem, né? Sim, muitos temas desse conto eu ainda vejo que repercutem na nossa sociedade. Essa distinção de classes que existe, uma classe dominante também, abastada, que vê as outras pessoas como só serviçais, né? Só engrenagens que funcionam para a existência delas. E é uma coisa bastante supremacista, assim. É interessante que, do ponto de vista pessoal, ele experimenta, e aqui nós temos... Eu vou dar alguns spoilers aqui. No final dos quadrinhos, no final dessa sessão, pelo menos, ele experimenta a sensação de ser pai. Então, ao mesmo tempo em que tem essa função um pouco grosseira de percorrer escravos, de praticar um serviço, entre aspas, sujo, mas... Enfim, tem esse lado um pouco mais terno e que daí acentuou o que tu bem falavas da ambiguidade do personagem. Sim. Tanto que o Machado ele coloca o nome de Candinho, né? Como ele fosse cândido, como ele fosse afável, limpo. Uma figura afável, né? E a propósito disso, eu acho que também ali a produção fascinal, que nós vamos entrar numa pausa para as dicas do autor, mas aqui também eu acho muito legal o que vocês fizeram. Cada um dos 3 contos adaptados, ele tem um esclarecimento numa espécie de extras aqui. E nesse, além de explicar o conto original, Pai contra Mãe, ele se atém também a perfis psicológicos dos próprios personagens, dialogando Cândido com Brás Cubas, com o Bentinho de Dom Casmurro, que são figuras que também servem para que o próprio Machado construa sua alegoria em sátira, de que daqui a pouco o ser humano não é tão fantástico assim quanto as pessoas apregoam e tal, então ele meio que extravasa a partir desses perfis um tanto caricatos e tal, mas que a sociedade de modo geral tem, né? Às vezes com uma roupagem um pouco mais simpática, com uma roupagem mais antipática, mas o ser humano está aí com as suas falhas. Isso não é tudo preto no branco, né? Tem o cinza, né? Então... A propósito, estamos falando de um livro em PB, né? Sim. A produção fascinal ali, e eu vou chamar de imediato as dicas do autor, e no que voltarmos, além de seguirmos nessa toada dos contos em si, tratamos especificamente do primeiro, eu vou pedir também que vocês aí aprofundem o próprio traçado dos quadrinhos, a organização dos extras, que eu já tentei chamar a atenção aqui. Então, sem mais delongas, vamos dar uma pausa aqui na abordagem de Machado de Assis, Nova Era, contos adaptados, e chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí.
Então, nas dicas do autor, recebendo aqui os autores Frank Tartarus e Adam Marini, eu vou pedir que vocês compartilhem de forma breve com quem está nos acompanhando neste momento dicas de obras, autores, podem ser clássicos, alguma abordagem desconhecida, mas que vocês entendam que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão com vocês. Bom, eu vou indicar os 3 contos do Machado, que é O Pai contra a Mãe, e O Espelho e A Igreja do Diabo. Né? E depois a pessoa pode conferir os nossos quadrinhos e fazer uma comparação de... Faça a comparação da adaptação e do original. Eu gostaria de indicar um autor aqui da cidade, que é o Luan Zucchi, nosso amigo, né? Sim. Parceiro de trabalho também. Quem puder conferir as obras dele, ele é bastante atuante no Instagram, nas redes sociais mesmo. Tem ótimos quadrinhos e tem sempre mantido uma constante produção, né? Então, minha dica fica essa. Vão atrás do autor. Inclusive, ele lançou recentemente um quadrinho adaptando uma crônica do Marcelo Munhol. Que legal. Marcelo Munhol, que já esteve aqui também. Vamos voltar para a obra. E eu gostaria também no sentido de uma classificação de gênero dos quadrinhos. Vocês mesmos destacavam quando nós nos dirigíamos aqui para o estúdio, para a gravação do programa. Mas que legal, o Café com Letras convida o pessoal dos quadrinhos. Então, é também um esforço de vocês, na medida de uma organização, de um grupo de trabalho que entrega periodicamente edições de quadrinhos. Dentro dos quadrinhos existe também uma segmentação genérica, o cartoon. Sim. Então eu gostaria que vocês explicassem também como é que tem funcionado essa organização das abordagens em quadrinhos. Bom, os quadrinhos americanos, por exemplo, eles são predominantemente baseados em super-heróis, né? Mas não somente. Nos últimos anos, também nos últimos 20 anos, o quadrinho americano ele começou a trazer novas abordagens, mais voltadas para a fantasia, para o terror, e para outros gêneros que estavam em desuso nos Estados Unidos. Mas se você pega, por exemplo, o quadrinho japonês, ele trata de todo tipo de tema, né? Você vai ter desde dramas humanos, passando por conceitos históricos. Faroeste eles não tratam muito, né? Isso é mais os italianos com os fumetes. E isso é interessante também, né? Porque o quadrinho, em diferentes países, não existe um nome universal para quadrinhos, né? Quadrinho nos Estados Unidos é comics, na Itália é fumete, na França e na Bélgica é banda desenhada, no Japão é mangá. E tem diversos gêneros dentro dos quadrinhos. Muitos desses quadrinhos acabam não chegando ao público porque, principalmente, o público brasileiro está muito acostumado com as tirinhas de jornal, né? Ou, hoje em dia, tirinhas na internet. E o público se acostumou muito com isso, se acostumou muito também com a Turma da Mônica, que é um estilo de cartoon voltado para a infância, para o público infantil, e acaba não tendo contato, então, com outros quadrinhos que tratam de diferentes temas, assim como se tu for ver um cinema, tem diversos gêneros. É interessante isso, que é uma marca da leitura de jornal. Embora Exato. Tanto se fale que o jornal esteja em desuso, nesse teu comentários, quer dizer, as novas gerações que sequer possam ter lido tirinhas originalmente nos jornais, tomam contato com livros, brochuras. Por exemplo, o Carlos Iotti aí lançou os 40 anos do Radit, que foi pauta aqui do Café com Letras. Normalmente, quando a gente vai em escolas, a gente sempre pergunta que estilo que as crianças e os adolescentes leem. E por mais que o mangá seja predominante, a maioria está acostumada com a tirinha, porque vai entrar no Instagram, no Facebook ou até mesmo no YouTube e vai ter algum tipo de tirinha. Ela é uma maneira mais direta de leitura, de comunicação, ela é mais fácil. Tanto que os quadrinhos, de maneira quase mundial, se originou das tirinhas, né? E você se enquadra em qual estilo?
Eu acho Vocês que se enxergam, digamos assim? Acho que a gente se enquadra um pouco de tudo, porque a gente já fez ficção científica, já fez super-herói. O próprio quadrinho do Machado, A Era da Tristeza, é um drama. Eu lembro do Duque, eu lembro dos Novos Atlânticos. Os Novos Atlânticos é mais infanto-juvenil, né? Mas acho que é a partir do infanto-juvenil para adulto. Né? Lá atrás ainda, o Dias Irae. O Dias Irae é uma ficção científica misturada com fantasia e, como diz o Rafael, um dos coautores, ele diz que é um filme catástrofe. Agora, retornando aqui, eu falava um pouco dos extras e nós temos ainda 2 contos pela frente. Tu já comentaste da alegoria da Nova Igreja, baseado no original, a Igreja do Diabo, em que o Machado brinca bastante também com essa dicotomia do bem e do mal, se vocês acharem que cabe algum adendo nisso. E o Conto do Espelho também é muito legal, porque mexe, digamos assim, com a noção de realidade do ser humano e a sua insegurança sobre aquilo que ele representa e aquilo que ele deseja ser. Eu imagino que aí as pessoas, por mais que frequentem os psicanalistas e façam terapia e leiam, ninguém vai ter uma conclusão definitiva ao longo da vida. Fica sempre naquela dúvida, mas todo mundo acredita que de uma forma ou de outra está amadurecendo. Pelo menos acreditemos e tentamos ser assim na nossa existência. Mas o que vocês teriam a acrescentar com relação a isso para entrarmos aí, tu falaste dos quadrinhos de um modo geral pelo mundo, mas aí uma caracterização de traçado de vocês. Sim. Tu quer falar do espelho? Daí eu falo do... Posso? Sim. Bom, quanto ao espelho, foi feito... coube a mim fazer ilustrações, né, um pouco mais realistas e tal, mas ela tem essa distorção de realidade que meio que representa um pouco o que o personagem está passando na cabeça dele, na mentalidade dele. Então dá uma certa quebrada num ponto da história também, né? E o Frank, esse conto original ele deve ter umas 8 páginas, eu acredito, né? E basicamente é uma conversa entre os personagens. Só que a partir dali o Frank conseguiu tirar de uma frase ou de uma citação, ele conseguiu expandir essa parte do conto e preencher essas lacunas e fazer uma história muito mais rica e maior, que eu achei até mais interessante que a do Machado, né? Querendo, né? Devido às proporções, mas ele, para te ver como ele tem potencial o texto dele, tu consegue tirar muita ideia e expandir ela, né? E botar isso na forma da narrativa dos quadrinhos, né? Tanto que isso é uma coisa que eu tentei manter em todos os 3 contos, né? As 3 adaptações, que é o fato do diálogo com o leitor. Né? Então, na Era da Tristeza tem uma quebra de quarta parede em alguns momentos, e na Igreja do Diabo não tem tanto isso, mas no Espelho o que eu fiz? O conto original, quem narrava era o Jacobina, que é o protagonista. E aí, só que tem um determinado momento que ele se vê sozinho numa fazenda, e aí ele tá circulando pela fazenda e ele diz: eu passei por 2 mulas e essas 2 mulas estavam filosofando. Aí eu peguei essas 2 mulas e transformei elas nos narradores da história. Boa. E eu gostaria, então, nessa reta final, nós temos poucos minutos, como é que foi o debate em torno de traçado? Nós temos um livro aqui todo em preto e branco. A delimitação de cada virada de conto, ela tem um fundo preto e chega a ser quase que prateado aqui. Pelo menos eu estou no Conto do Espelho aqui. Fica, digamos assim, uma estética muito bonita, assim. Como que foi o trabalho de traçado? Porque eu sei que vocês têm toda uma discussão prévia do ponto de vista de roteiro, um cuidado, tu mesmo antecipaste que cada um de vocês se adequava melhor a um estilo de traçado para tal história, enfim. Como que foi essa discussão entre vocês e o porquê desse resultado final quando o leitor toma contato? Eu, por mais esforço que eu possa ter despendido na leitura, eu não tenho propriedade para fazer uma avaliação mais técnica de quadrinhos. Por isso, a pergunta para vocês. Bom, a gente procurou fazer como são 3 artes diferentes, cada uma combinando com o texto e o conto, né? Como você mesmo disse. Mas precisa ter uma identidade visual que abrace tudo isso. Então, eu criei a partir disso, dos contos do Machado, achamos legal usar uma cor preta,
devido aos contos, fica mais clássico também, junto com o vermelho. Então, ficou essa identidade visual, né? Ela tem esse destaque, chama a atenção, e então tu vai ver que todo o quadrinho, todo o livro, ele segue essa mesma identidade, tanto fora na capa quanto dentro, né? O dentro não tem vermelho? Tem. Tá, tem nas sobrecapas ali. Nas orelhas aqui, vamos então proteger o nosso amigo aí. E que a propósito, agora que eu notei, elas vêm com... um marcador embutido. É um marcador embutido aqui, um sobressalente que você pode destacar e aí passa a ter um marca-página. Olha que chique isso aqui, tia. Faz parte da identidade. Sim. Eu não tinha percebido. E esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos totalmente digital, né? Tirando o Wagner, ele fez só os layouts. Ele fez os layouts, ele chegou a fazer no papel, depois ele fotografou e finalizou. O prospecto já sai direto digitalmente. Só para explicar, para quem está nos assistindo, o layout seria um pré-esboço ainda. Que legal. Mínimo de... Que legal. Não, e sem deixar de observar, aqui na capa nós temos, claro... o diabinho, o soldado, enfim, o bebê, mas nós temos aqui o Machado caracterizado como um negro de fato. Sim. Que isso é um aspecto polêmico na literatura, em que, digamos assim, a crítica, pelo menos mais da época, não fazia questão de caracterizar o Machado como um negro, até nas fotografias oficiais ele era um pouco esbranquiçado. Isso é uma coisa de alguns anos para cá. E vocês têm a sensibilidade de colocá-lo na capa, digamos assim, com a cor negra muito enfatizada e, sobretudo, o branco aqui do bigode do cavanhaque, dando um contraste. Eu me lembro anos muito atrás, muito legal. A Caixa Econômica fez uma propaganda que o Machado de Assis aparecia, porque tem 2 contos dele que ele cita a Caixa Econômica. E só no que eu vi a propaganda, eu disse, isso vai dar problema. Porque eles colocaram um ator branco para fazer. A propaganda, eu acho que ela ficou no ar 1 ou 2 dias, a Caixa recolheu, mandou regravar todas as cenas com um ator negro, e aí foi vinculado novamente. Há cerca de uns 2, 3 anos atrás também teve um movimento negro, fez uma recolorização digital das fotos do Machado, exatamente para salientar isso. Olha, o Machado era um homem negro. E se você pega os relatos da época que falavam sobre a aparência dele, você vai ver que os amigos dele comentavam isso. Só que eles davam uma embranquiçada no Machado, por causa dessa origem, por causa desse preconceito, racismo da época, né? Tanto que a única pintura que existe do Machado foi uma pintura encomendada pela Academia Brasileira de Letras, e ele é pintado como um homem branco, né? Só que as fotografias que existem dele, você vê que tem traços negroides, então não tem dúvida sobre isso. Bem, quando os entrevistados são bons, o tempo voa, infelizmente acabou. Então espero que tu não leves... Pelo menos o Frank, que sempre está aqui, mas o Adam, enfim. Imagina. Que o Grupo Tesla não demore tantos anos para retornar aqui ao Café com Letras, uma caminhada. Nós já estamos planejando outras já vem mais trabalho por aí. Claro. Então, eu quero agradecer imensamente a vocês mesmo. Obrigado. Gostei, como sempre. A gente que agradece pelo Acredito convite. que é uma obra aí que está chamando a atenção e que vai ainda render bastante. Muito obrigado. Muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com os autores e cartunistas, ilustradores, digamos assim, Frank Tartarus e Adam Marini, essa dupla que, junto com Wagner Karsten, acaba de lançar aqui em Caxias do Sul os quadrinhos Machado de Assis, Nova Era, Contos Adaptados. E que também, digamos assim, o livro foi pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo vídeo.